inicialmente a gente está interessado nisso daqui, né? No fóton e no Z0. Então é importante a gente conhecer a relação inversa, né? Escrever aqui eu tenho Z e A em termos do A3 e B, mas é interessante escrever o B em termos do A3 e do Z. Quer dizer, o B em termos do A e do Z. Então, B ele fica como sendo cosseno. Tá, em algum momento a gente vai ter muitas contas, eu vou simplesmente teta conhecido como teta de Y. Só para economizar. Fica cosseno de A menos seno teta Z Mi e o A3 seno teta Z mais seno teta. Tá, o que acontece? Se eu jogar esse F'M aqui, ou seja, eu conheço quem é o F'M, conheço o B'M, substituo nessa expressão, faço a mudança de base, aí eu vou ter exatamente os vértices que envolvem W+, W-, Z0 e fóton. O resultado que você tem é isso daqui. Não vou colocar aqui a expressão, só colocar os vértices que você vai gerar. Os vértices igual ao seguinte. Essencialmente você tem 6 vértices. E vértices. O fóton interage com o W+, e W-, ou seja, eu vou ter um campo AMI ou os tensores de intensidades dele, mas enfim, eu vou ter 3 campos no Lagrangiano que eu vou expandir, que eu iria expandir. Quer dizer, eu faço essas expansões, faço esses produtos e depois desses produtos passo para a base de campos físicos. Ali eu vou ver exatamente os vértices de interação. Quem quiser refazer essa conta, eu acho que um bom livro assim é o livro do Sheng Li. Acho que o apêndice dele. Discute bem essa questão dos vértices no modelo padrão. Quer dizer, qualquer livro do modelo padrão, acho que ele está mais claro. Tá, então primeiro são os trivértices. O fóton interage com W+, W-. O Z0 também interage com W+, W-. Isso é bem fixado pela teoria de Arquímedes. E aí começa a aparecer os quadrivértices. Você tem W+, W-, ou seja, interação de 4 dados. Depois a interação com 2 fótons, com W+, W-. A interação de
2E, 2 zeros, um W mais, W menos. Aqui não estou botando as regras de fato, que não é necessário, eu só quero chamar a atenção que tipo de interação o modelo padrão vai trazer. O último seria a interação foco, zero, mas ela não aparece sozinha, ela aparece com os W mais, W menos. Então, essencialmente, são esses os vértices no modelo padrão. Então, o que a gente pode observar, que é o objetivo dessa aula por ele mesmo, é introduzir acoplamentos fótons E0. A rigor, eu deveria colocar aqui acoplamentos anômalos neutros. Porque se a gente vê no modelo padrão, a única situação em que o fóton interage com o Z0 é com W mais W menos envolvido, ou seja, é um vértice carregado. Então não existe no modelo padrão interação fóton Z0 neutro. Não existe no modelo padrão. Primeiro, trivértice. Trivértice fóton Z0. Todos os trivértices envolvem W mais W menos. Esse dois. Não existe trivértice. Isso, se existe, é uma coisa no modelo padrão. E quadrivértices. Quadrivértices envolvendo apenas fóton vezes zero, ou seja, sem W mais W menos. Em outras palavras, não existe vértices, trivértices e quadrivértices neutros de fótons a zero. Então, se existir, tem que ser uma coisa além do modelo padrão, ou seja, eu tenho que mexer nesse negócio aqui. Tem alguma extensão que colocar para introduzir essas coisas. E por isso que a gente chama vértices anômalos. Anômalos porque não aparecem no modelo padrão. Essa é a ideia. Então, essa discussão ela começa como eu disse, no semestre passado, na última aula ou penúltima aula do semestre passado. É o que eu fiz naquela aula. Foi alterar, por exemplo, já apaguei. Essa proposta do semestre passado, mas só para a gente ter uma discussão contínua aqui, sem passar.
depois eu percebi que a gente podia ser um pouco mais genérico, não precisava ser tão específico. Essa proposta passada que eu tinha feito foi, não é minha proposta, deixar bem claro, mas foi aquela que eu estudei. Eu apresentei na aula. Mas a gente pega o setor, inicialmente mexendo no setor de hipercarga. Você tem uma granja que acabei de pagar, mas era menos um quarto de mini ao quadrado. E eu vou mexer nesse setor. E a ideia é, eu vou introduzir uma não linearidade nessa discussão. Porque eu sei que na expansão da não linearidade eu vou obter isso mais comissões. Então a ideia é eu substituir isso por uma granjena de bolinha. Assim, bolinha. Esse aqui é tipo máximo. Esse aqui é. Melhor não botar máximo, porque pode confundir. Isso daí é. Ainda não fiz a rotação para obter o F1. Então seria o bolinha no setor de hipercarga. E é aquela mesma fórmula que eu coloquei anteriormente, só que ao invés de eu ter o F mini, eu vou ter o B mini. Ou seja, é um beta quadrado 1 menos raiz 1. Aqui eu escrevi em termos não do F do G, mas ficaria 1 sobre 2 beta quadrado B quadrado menos B mini B x mini quadrado fecha mais. E aqui no fator 16 beta mais. No fundo aqui é aquele F e o G. Só estou colocando esses fatores que é o que o pessoal utiliza. Então, se eu substituir isso daqui, que é bem conhecido, por uma coisa não linear, eu sei que no final do dia, se eu fizer a expansão, eu vou ter menos 1 quarto B mini ao quadrado, ou seja, eu vou recuperar isso e, portanto, eu não vou estar mexendo nessas definições aqui, porque se eu alterar o setor cinético, isso aqui pode ser violado, mas eu não estou mexendo nesse setor cinético. Isso aqui apenas vai trazer interações, não cinéticas. Mas aqui ficaria mais em termos de interação. Ou seja, a novidade aparece em termos de interação e como aqui está envolvendo o B mini e utilizar essa expressão que o B eu posso escrever em termos do A e do Z, automaticamente aqui eu estou gerando a interação fótons é zero. Em termos de interação, fóton Z zero. Era essa a ideia que foi feita. Isso aí, mas é importante. Os novos termos são de interação, isso não é alterado. E daí é só identificar. Que aqui eu vou ter, por exemplo, interação de 4 fótons, interação de 3 fótons com 1 Z0, 2 fótons, 2 Z0 e 1 Z0 e 3 fótons. Ver quais as contribuições. É isso que eu fiz naquela aula, que é exatamente o Lagrangiano. Eu faço essa expansão e depois da expansão eu faço aquela rotação
começar a elaborar com vocês agora é algo que generaliza isso. Sem muito esforço, assim. Dá pra... Só que naquela época, como depois eu estava desenvolvendo, a gente não tinha essa noção que... E ninguém fez ainda essa generalização. Isso aqui já foi feito, até vou colocar a referência agora. Então, quem propôs isso foi esse seguinte trabalho. Tem um archive aqui, mas já foi publicado esse trabalho. É do ano passado. São coisas recentes, se você procurar alterações do setor de mercado, pelo menos esse caso é recente. E esse aqui virou um BPJC. European Fiscal Journal C. Daí a motivação desse trabalho é completamente diferente do que a gente está fazendo. Aqui o que eu fiz foi, naquela aula foi introduzindo isso, faço as expansões, depois faço a rotação de Weinberg e obtenho os acoplamentos anômalos. Eu fiz para o modelo dele, ele não fez, ele não focou muito nessa linha. O que ele se preocupou foi, se você pegar esse lagrangiano de Boivin, no setor de Fercaia, e fizer o acoplamento com o setor de Higgs, demonstrava que isso tinha solução de monopólio. Então, monopólio. Ainda assim, esse monopólio está numa escala bem acima do que o LHC está observando. Ele tem condições de observar. O monopólio que ele observava tinha uma massa maior da ordem de 10.000 TeV. Mas o principal resultado é que a existência desse monopólio poderia ser um mecanismo para você explicar, um mecanismo de explicação da assimetria matéria-antimatéria. Não foi escrito. Claro, o mecanismo não é tão simples de explicar, assim, só estou narrando aqui a história, né? Nem tem condições de discutir tanto isso. Mas essa é o suco do paper, depois que você espreme o paper, tira isso. O mecanismo para gerar assimetria.
isso é um dos problemas do modelo padrão. Você não tem uma explicação ainda definitiva, porque tem mais matéria e tem menos antimatéria. Então, o paper, segundo ele, essa alteração aqui poderia explicar isso. Ele não focou nos acoplamentos harmônicos. Então, eu segui a proposta dele, foi eu que fiz essa proposta, mas eu mirei para outra direção. Se isso aqui é verdade, quais são os impactos disso? Então, o primeiro impacto é você vai gerar essas condições aqui, né? Trivértices, quer dizer, trivértice não. Infelizmente, esse modelo não gera trivértice, gera apenas quadrivértices de fótons E0. E o segundo impacto que eu vou discutir mais aqui em algumas aulas é colocar isso no background de eletromagnético. E daí ter a oscilação